Olá, meu nome é Monique Sansão, eu sou cirurgiã dentista, cientista de inteligência artificial e durante as minhas pesquisas da última semana, estamos em março de 2026, eu achei um artigo fantástico de 2025 sobre o aprendizado e o ensino nessa era da inteligência artificial, principalmente nas áreas de saúde, medicina e odontologia, em que os nossos alunos já estão conectados e como esses alunos devem aprender sem ficar dependente de inteligência artificial e muito pelo contrário, como usar a inteligência artificial para potencializar os nossos alunos a ficarem mais inteligentes. Este artigo estará em anexo a essa aula aqui no YouTube e é sobre ele que falaremos hoje. Então, o título do artigo, Estratégias Educacionais para a Supervisão Clínica da Inteligência Artificial em Ambientes Médico-Hospitalares, e a gente traz aqui também para o ambiente odontológico. Então, ele traz os problemas e ele também traz propostas de solução, o que é fantástico para nós, porque entender os problemas a gente já tem um panorama, mas a proposta de solução é sempre bem-vinda em uma época em que estamos sofrendo uma grande revolução de inteligência artificial e as pessoas ainda não sabem, né, de modo geral, ninguém sabe ainda como que vai ser o nosso futuro. Mas ele traz um problema, e esse problema seria esse cenário, né? Você está dentro de um ambiente hospitalar, dentro de um ambiente clínico, e para fazer um diagnóstico ou até para prescrever algum medicamento, o residente, o seu aluno, ele acaba sacando ali o celular e fazendo uma pergunta para uma inteligência artificial que você não sabe qual é, e aí o preceptor, o professor acaba sempre tendo uma dúvida, né? Será que eu intervenho nisso? Será que alguma outra LLM vai dar uma resposta diferente da minha? Será que esse aluno com essa ferramenta ele está aprendendo mais ou esse aluno com essa ferramenta está terceirizando o seu conhecimento, está fazendo uma terceirização cognitiva? Qual prompt esse aluno usou? Essa talvez seja a frase principal que todos os professores devem fazer a partir de hoje. Porque a gente sabendo qual prompt esse aluno usou, a gente consegue entender a bagagem que esse aluno tem, o déficit que esse aluno tem, e aí então a gente vai suprir isso daí. Então, talvez o artigo traga exatamente essa abordagem, já dando um spoiler aí para quem está assistindo. Sim, é nessa hora que o professor deve intervir. Mas lembrando, o professor só vai ter segurança para intervir nisso se ele também tiver algum domínio de alguma ferramenta de IA. Mas, ao mesmo tempo, o professor também tem que ter humildade e se colocar ao lado do aluno, porque nessa época de inovações em inteligência artificial, em que essas atualizações acontecem a todo momento, nós somos aprendizes, junto com os nossos alunos, que nada impede da gente se colocar na posição de aprendiz junto com ele e perguntar qual IA você usou, como foi que você perguntou, qual era a sua dúvida, por que você usou isso daí. Diferente do Google, diferente das outras ferramentas, as inteligências artificiais, esses modelos de LLM, como ChatGPT, Gemini e tantos outros que existem hoje, eles nos dão uma ilusão de agência. O que isso significa? Significa que eles são tão fluentes, eles são tão humanos na forma deles responderem, que eles têm uma capacidade de persuasão humana muito grande. Então, às vezes, mesmo ele dando dados, e o artigo traz esses outros artigos como base referencial, em que seres humanos usando inteligência artificial foram levados a um erro, inclusive médicos formados foram levados a erro por conta dessa fluência toda que a inteligência artificial tem. Então, eles criam uma perigosa ilusão de que eles são mais inteligentes do que a gente. Então, isso é bastante complicado e a gente não pode, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente usa uma inteligência artificial é desconfiar. Olha esse dado.
mais de 1/3, ou seja, mais de 33% dos estudantes de medicina avançados falharam em notar respostas incompletas de um cenário clínico de pneumonia que a inteligência artificial acabou oferecendo para eles, e eles preferiram acreditar na inteligência artificial do que no próprio raciocínio, na própria cognição, na própria história deles como seres decisores, seres que decidem sobre a vida de outras pessoas. Isso é um ponto de alerta bastante importante que a gente deve levar em consideração sempre. Então, o artigo, ele traz essa tríade do risco cognitivo, essa tríade do risco de aprendizagem, que são três grandes perigos iminentes aí, que a gente deve estar com um olhar muito atento, principalmente para formar esses novos profissionais que dependem de intelecto para realizar o seu serviço. Então, isso não se restringe à medicina, isso não se restringe à odontologia, mas isso se restringe a todas as faculdades intelectuais, ou seja, todas as pessoas que estão passando por um processo de aprendizagem para servir as outras pessoas com inteligência, a gente está correndo esse risco. Então, seria esse risco de terceirização cognitiva, ou seja, a gente delegar o nosso raciocínio, a gente delegar a nossa inteligência para uma inteligência artificial, muitas vezes crendo que ela sempre vai acertar, e isso não é verdade. Então, os três perigos principais são o que os autores chamam de deskilling, que seria a perda de habilidades. O ser humano já tem uma habilidade, e aí, portanto, por deixar de usá-la, ela acaba atrofiando, assim como um músculo, né? Se você deixa de usar um músculo, ele atrofia, e se você deixa de usar o cérebro para algumas funções, ele também pode atrofiar. Então, esse é um grande risco que a gente corre, e isso talvez já tenha ocorrido em alguma medida sem a inteligência artificial. Então, por exemplo, eu não sei vocês, mas a minha capacidade de fazer contas de cabeça, ela é muito pequena. Talvez por a gente ficar dependente de uma calculadora. E eu acho, na minha humilde visão, que a nossa próxima perda de habilidade será na escrita. Hoje, a inteligência artificial escreve com muita velocidade e a gente pode acabar perdendo essa função do nosso cérebro de fazer bons textos. Então, é uma coisa que a gente sempre precisa ficar de olho para minimizar. Nós somos os detentores da inteligência do mundo, queremos manter assim, né? E as IAs têm que vir como nossas copilotas, como os nossos ajudantes, como a fazer aquela revisão rápida, aquele trabalho que era aquele trabalho sujo, aquele trabalho difícil, a IA vai fazer. Mas a gente sempre tem que trazer o raciocínio para a nossa própria mente. Segundo grande risco, never skilling, é a falha em desenvolver competências, ou seja, o ser humano, principalmente o que está começando nessa jornada, ele não vai desenvolver essa competência, ele não vai nem sequer aprender a fazer alguma coisa, porque ele sempre vai delegar isso para uma inteligência artificial. É uma preguiça cognitiva, ele não tem o trabalho de fazer aquele atrito necessário para colocar as informações na cabeça, e ele acaba sempre delegando isso para uma máquina, o que também é bastante prejudicial. E diante disso, a gente ainda tem o terceiro cenário, que seria o que os autores chamam de misskilling. Seria aprender errado. Além dele não aprender o certo, além dele terceirizar isso, ele pode, com as ferramentas de inteligência artificial, absorver uma informação que ela não está correta. Então, diagnósticos incorretos devido a vieses, alucinações, problemas que são próprios de inteligência artificial, problemas de máquinas que a gente não precisa absorver. A gente sempre tem que ter um senso crítico suficiente para que a gente enxergue esses problemas de inteligência artificial. Qual seria o antídoto, então? A gente já viu os problemas e agora os autores começam a trazer para a gente alguns pilares, alguns andaimes aí para que a gente possa
não acontecer isso, nem com a gente, nem com os nossos alunos. Então, o pensamento crítico, segundo os autores, é esse andaime cognitivo que protege a gente contra uma cegueira diante da inteligência artificial. O problema é que para ter esse pensamento crítico, a gente precisa realmente fazer algum atrito ali no nosso cérebro e precisamos ter bagagem. Precisamos ter bagagem, a gente precisa ter contexto para saber se a IA está acertando ou não. E isso se desenvolve através de estudo, que pode ser acompanhado de uma inteligência artificial, desde que muito criteriosa, desde que tenha alguém por trás, um professor que saiba de inteligência artificial, para desenvolver esses critérios, para desenvolver esse pensamento crítico nos nossos alunos, e é isso que o autor excelentemente, brilhantemente propõe nesse trabalho. Então, a incerteza gerada pela inteligência artificial exige a capacidade de alternar fluidamente entre o comportamento rotineiro e as resoluções inovadoras de problemas. Então, IA é uma ferramenta fantástica, a gente não tem como voltar atrás, não tem como nós, professores, preceptores, proibirmos o nosso aluno de usar a inteligência artificial, porque ela realmente, quando bem usada, ela deixa o ser humano mais inteligente, ela dá potência, ela dá capacidades extras. É um cérebro externo que o ser humano ganha, mas ele não pode, de maneira nenhuma, deixar de usar o cérebro próprio. Para que, principalmente, não ocorresse o que a gente chama de salto de fé. Esse salto de fé, ele é bastante preocupante nas áreas de saúde, né? Mas também no direito. Como que você vai confiar ali, talvez, num contrato ou num diagnóstico feito pela inteligência artificial, sem você passar por sem isso passar pelo seu consciente, sem isso passar por uma linha de raciocínio que você enxergue muitas vezes e consiga avaliar, não, esse foi um raciocínio correto que a máquina teve, ou não, talvez esse raciocínio esteja com um problema nesse ponto aqui, e eu, com a minha inteligência, com a minha bagagem, preciso intervir. Então, esse salto de fé seria como na calculadora, a gente digita lá um número grande, uma raiz quadrada, que talvez você não saiba resolver, e ele te entrega um resultado, e você dá esse salto de fé. Você confia que aquilo é real e coloca lá aonde você precisa desse número. Talvez com a inteligência artificial a gente tenha a possibilidade de dar esses saltos de fé, mas eles nem sempre são corretos. Por isso, eles nem sempre são confiáveis. Então, é neste momento que o educador deve entrar. Então, a gente tem que sempre fazer o nosso aluno e uma autoavaliação, porque a gente não pode confiar nesses resultados prontos que a inteligência artificial entrega para a gente. Então, é neste momento que deve ter uma pausa, ter uma avaliação, ter um critério, e aí depois, sim, avaliar criticamente o resultado da resposta da inteligência artificial. E, para isso, os autores propõem esse framework tático. Eles fazem esse DEFT AI. Esse DEFT AI, cada letra corresponde a uma parte do processo, né, desse framework, desse passo a passo, em que o professor deveria fazer com o seu aluno. Então, você viu um aluno usando IA, você pode até pedir para o seu aluno fazer algum trabalho com a inteligência artificial para ele ir fazendo essa parte, essa linha de pensamento crítico sobre a resposta que a IA entregou. Então, é uma abordagem estruturada para ensinar o aluno e avaliar o pensamento crítico no uso de inteligência artificial. O D seria diagnóstico, o E, evidência, feedback, teaching, ensino, e o AI, então, a própria recomendação de uso da inteligência artificial. A gente vai explorar cada uma dessas letras. Então, o diagnóstico é quando você deve inquirir ali o processo, você deve interrogar o aluno sobre algumas coisas, né? Então, qual a ferramenta que você usou para fazer essa análise? Para até você saber qual ferramenta que o aluno está usando, se ela é confiável,
se ela tem proteção de dados, se ela não tem. Isso é uma parte de segurança bastante importante no uso das inteligências artificiais, principalmente quando se trata de dados de paciente. Precisamos ter critério em relação a qual ferramenta usarmos para não infringirmos a lei de proteção de dados. Qual prompt exato você forneceu? Isso é uma pergunta fundamental, em que ela aparece em todos os artigos de recomendação de uso de ensino de inteligência artificial para estudo. Então, qual prompt você usou? Se for um prompt raso, você vai ter uma resposta lixo. Existe até um jargão já dentro dessa área de inteligência artificial, que é se você manda lixo para a inteligência artificial, você vai receber lixo. Então, muito importante a gente saber mandar um bom prompt. Essa parte de engenharia de prompt, ela é fundamental. Quanto mais informações você der para a sua inteligência artificial, de qual a persona, qual o contexto, quais as especificidades de cada pergunta, ela vai te responder de uma maneira muito mais assertiva. Então, por que, né, que você usou essa inteligência artificial? Você tinha alguma pequena dúvida? Ou por acaso você realmente não sabia nada, estava partindo do zero? Qual foi o motivo da pergunta? Você vai conseguir saber isso do aluno apenas sabendo qual foi o prompt dele. Depois vem o E, de evidência. Então, a gente vai aqui partir para já um ponto crítico. Como você acha que a IA desenvolveu esse raciocínio? Por que você acha, aluno, que a IA chegou nessa conclusão? O que ela pode ter errado? Quais as limitações dessa ferramenta? Porque sendo especialista em uma área, a gente tem que ter mais domínio, mais inteligência sobre aquele assunto do que a própria ferramenta de inteligência artificial. Depois vem o feedback, uma autorreflexão, né? Que a gente deve incentivar o aluno a identificar ativamente as suas próprias falhas de conhecimento. Então, quais vieses você pode ter adotado ao aceitar essa resposta de IA? Se a gente aceitasse cegamente essa resposta, em quais erros nós incorreríamos, né? Quais possíveis consequências isso poderia ter? Então, o aluno, ao mesmo tempo que ele está fazendo essa autorreflexão, ele está tanto aprendendo a usar a inteligência artificial, quanto aprendendo sobre aquele caso clínico em questão. O E, ensino, reforço clínico. Você, professor, você tem bagagem sobre aquilo. Você provavelmente passou a sua vida fazendo aquele trabalho sem o uso de inteligência artificial. Então, é nessa fase, nesse momento, que você deve aproveitar e ensinar o seu aluno. Contrastando isso com a resposta da inteligência artificial com a sua bagagem, a sua sabedoria nesse assunto. E aí, por fim, então seria o passo do AI. Então, era DEFT AI. Então, o AI, recomendação de engajamento. Então, hoje é muito difícil, e talvez seja contraindicado na maioria das situações, a gente proibir o uso de inteligência artificial. Então, o ideal talvez seria no nível 1 ali, uso sob uma supervisão direta e uma revisão conjunta. Então, é isso, professor mais acadêmico, professor mais aluno, observando e avaliando as respostas de inteligência artificial. E no nível número 2, aí sim, tanto para o professor quanto para um aluno mais experiente, fazer o uso, né, dessas ferramentas com automonitoramento. Então, isso serve para nós, bem que vivemos muito tempo sem inteligência artificial e precisamos não sermos iludidos por essa fluência toda dita lá no começo desta aula, porque ela realmente tem uma capacidade de retórica, ela tem uma capacidade de persuasão muito grande, que a gente sempre deve desconfiar. Então, qual que é a meta desse framework? Transformar a adoção passiva, então, não aceitar tudo de forma que a inteligência artificial dá para a gente de forma passiva, mas ter um engajamento ativo e crítico nas respostas que a IA dá para a gente. E aí ele sugere 2 perfis, e aqui eu acho que é a grande cereja do bolo desse artigo, que a gente precisa alternar, tá? Não necessariamente escolher um modelo ou outro, mas alternar entre eles. Então, o artigo propõe um modelo ciborgue. O modelo ciborgue seria
o próprio Robocop, que a gente tem em mente, em que o ser humano ele se funde com uma máquina, né, o Exterminador do Futuro, e a gente não sabe direito aonde que é máquina, até onde que é biologia. A gente pode fazer tarefas nesse modo ciborgue, mas o artigo recomenda que as tarefas sejam as de baixo risco. Então, por exemplo, escrever um post rapidinho, ali você pode usar a máquina, uma inteligência artificial para isso, escrever um rascunho, fazer uma análise de dados ali rapidinho, uma busca bibliográfica, inteligências artificiais estão fazendo isso de forma fantástica, que você vai aumentar a sua potência, você vai diminuir o seu estresse cognitivo em uma tarefa que não necessariamente precisasse de toda essa cognição humana. Agora, para tarefas de mais alto risco, como, por exemplo, fazer um diagnóstico, prescrever um medicamento, pensar em um tratamento, um melhor tratamento para o nosso cliente, para o nosso paciente, o autor sugere que sejamos um centauro. Centauro é aquela figura da mitologia, em que a parte de baixo é um ser humano, um cavalo, e a parte de cima é o ser humano. Então, nesse caso, nessa analogia, a parte mais básica seria a inteligência artificial, e a gente manteria a nossa cabeça, então o nosso cérebro, como o decisor final. Para tarefas complexas, a gente não delega para a inteligência artificial. Então, toda tarefa de alto risco que implique em vidas, que implique em resultados para pessoas, a gente traz para o nosso cérebro, para ele, com uma ajuda de inteligência artificial, ali às vezes para trazer algumas ideias, algumas hipóteses, a gente sobe isso para o nosso cérebro e decide, mesmo porque toda a responsabilidade civil, tanto no caso de médicos como em todas as outras profissões, serão do tomador de decisão. Nunca será delegado a uma inteligência artificial. Então, a gente precisa passar isso pelo nosso crivo intelectual. E para passar pelo nosso crivo intelectual, a gente precisa de engenharia de prompt. A IA só vai dar uma resposta boa para a gente, ela só vai ser nossa aliada, ou no modelo Cyborg, ou no modelo Centauro, se a gente entregar um bom prompt. Então, precisamos que esse prompt tenha contexto. Quem é a pessoa que está informando? Qual que é o cenário? O que já aconteceu ali? Qual o objetivo desse pedido? E construir um bom prompt é fundamental para que a gente tenha uma boa resposta de inteligência artificial. Todos os prompts nós devemos evitar induzir a nossa ferramenta a uma resposta. Então, eu não devo perguntar, será que isso é um ameloblastoma? Como eles têm, os LLMs em geral, eles têm uma tendência a ser puxa-saco da gente, ele já vai ter aquilo como um viés. Então, não dê spoiler do que você está pensando para a ferramenta artificial. Deixa realmente ela te trazer outras hipóteses e aí depois você vai trazendo o seu contexto. E uma coisa fundamental que eu achei fantástica desse artigo é o que eles chamam de chain of thought, que seria pedir para a inteligência artificial explicar o raciocínio. Então, você coloca ali no seu prompt, como está aqui no final do slide, ó, explique o seu raciocínio passo a passo, coisa que a gente não consegue fazer com a calculadora para aprender a conta matemática, aqui com a inteligência artificial a gente consegue. Então, sabendo qual foi a cadeia de pensamento dessa inteligência artificial, eu consigo muitas vezes identificar com mais clareza um ponto de falha, ou até aprender, olha, o raciocínio dela foi esse, chegou nesse resultado que eu concordo, acho legal. E aí você traz isso para a sua cognição também. Então, a gente precisa fazer uma avaliação baseada em evidências para inteligência artificial. Então, precisamos comparar as sugestões que a inteligência artificial nos dá com as nossas diretrizes clínicas, com os nossos livros, com até as ideias de outros profissionais da área, colocar isso na nossa experiência clínica, dentro do nosso contexto, que muitas vezes a inteligência artificial não sabe, portanto, ela vai ser enviesada. Colocar dentro do contexto do paciente. O paciente é um ser humano, ele tem preferências, ele tem individualidades que devem ser levadas em conta. Então, jamais nós humanos seremos engessados
jamais nós deveremos ser colocados dentro de uma caixa e obedecer a inteligência artificial sem um pensamento crítico. Regra de ouro, citada no artigo, mas isso já é consenso em todas as aulas de inteligência artificial, sempre antes de confiar, devemos verificar a informação. Então, comparar, contrastar essa informação, e aí, se o seu raciocínio, se a sua mente falar, não, é isso, aí sim você confia. Então, primeiro verifique, depois confie. O cenário ideal seria um ser humano dentro das profissões para uso de inteligência artificial, seria um ser humano mais inteligente do que a máquina. Um ser humano piloto e uma máquina como copiloto ali, como uma segunda opinião, trazendo talvez à luz algumas coisas que talvez a gente não tenha pensado. Mas a gente já sabe por relatos científicos, inclusive, que quando esse cenário ele muda, quando a máquina, quando a inteligência artificial acaba sendo mais esperta do que um ser humano em determinado assunto, o ser humano atrapalha a máquina. Ele acaba emburrecendo a máquina e os resultados são péssimos. Então, invista no aprendizado, invista em fontes confiáveis, invista em cursos que te ensinem a usar a inteligência artificial de modo estratégico, para que você não seja ludibriado por essas inteligências artificiais. Se você quer aprender um pouco mais sobre inteligência artificial, principalmente se você é dentista, quer saber IA para dentistas e como isso se aplica tanto na sua prática científica, de estudo, quanto como você consegue colocar a inteligência artificial para melhorar a gestão do seu consultório, como realmente um parceiro administrativo, um parceiro de marketing, um consultor, muitas vezes um colega que você não tem, que está ali do seu lado para perguntar, e aprender sobre engenharia de prompt. Dias 26, 27 e 28 de março, teremos a imersão em IA para dentistas. Online, por aqui mesmo, pelo Meet, você vai ter a oportunidade de entender como que eu, dentista e cientista de inteligência artificial, coloco essas inteligências estrategicamente dentro do consultório para poder me potencializar em várias áreas. Fica o convite para você. Obrigada por ter ficado nessa aula, espero que tenha sido valioso para você também.